Fala pessoal, professor Wellerson falando para mais uma aula de Educação Física, certo? E dando continuidade ao assunto que iniciamos a ver na aula passada sobre os esportes de aventura na natureza, vamos especificar um pouco mais detalhadamente, certo? Nessa videoaula. E logo em seguida, como já é de praxe, vou estar passando atividade semanal, certo? Os esportes de aventura na natureza, eles são definidos como aqueles que envolvem um nível muito maior de riscos físicos, que podem estar relacionados à velocidade, altura ou outros elementos, certo? É justamente por causa desses riscos que os esportes de aventura são bem mais emocionantes que os esportes mais tradicionais, como basquete, corrida, futsal, entre outros, certo? Além disso, os esportes de aventura na natureza exigem muito mais do corpo, tanto na parte emocional do indivíduo, como a própria parte física mesmo, certo? E muitas das vezes, na maioria das vezes, os esportes de aventura na natureza envolvem situações extremas em termos físicos e emocionais, certo? Essa modalidade de esporte, ela estimula fortemente a produção de certos tipos de hormônios, como exemplo a serotonina e a endorfina, que proporciona no indivíduo uma sensação de prazer, de euforia, de alegria, proporcionando assim para o praticante de esporte de aventura na natureza um bem-estar geral, certo? Os esportes de aventura devem ser praticados ao ar livre, a céu aberto, e há basicamente duas categorias diferentes de esportes de aventura: os esportes de aventura na natureza e os esportes radicais urbanos, Os esportes de aventura na natureza, eles são praticados, no ambiente natural da natureza, como o próprio nome diz. Já os esportes radicais urbanos, a tendência deles é ser praticados em ambientes mais fechados, em ambientes urbanos, onde não tem esse contato com o ambiente natural, certo? Os esportes de aventura na natureza, eles são praticados, exatamente na natureza, no ambiente natural, sob todas as influências, da própria natureza, como o sol, a chuva, o vento, entre outros fatores. Quando um esporte é realizado, no ambiente natural, ou seja, na natureza, isso incrementa alguns elementos, posto que além de saber lidar com certos acessórios da determinada modalidade a ser praticada, há toda uma influência natural em termos de percurso, condições climáticas, entre outros fatores. Tudo isso conta no grau de dificuldade e exigência do praticante, Todas essas condições ambientais influenciam nos riscos, o que por sua vez aumenta o grau da adrenalina sentida nos praticantes dessas modalidades esportivas. Falando um pouco sobre o surgimento, um pouco da história dos esportes de aventura na natureza, eles remontam há muito tempo, É claro que alguns dos esportes existiam antes de se tornar um esporte em si, e foram se moldando para se encaixar como uma prática esportiva. Já outros, foram derivados de certas práticas e se tornaram uma coisa nova. Os esportes radicais de aventura, na natureza, eles surgiram, nesta era contemporânea, com toda essa modernização da sociedade, o homem ficou muito mais concentrado nas metrópoles, nas cidades, preso a todas essas tecnologias, toda essa área urbana, Então o homem foi ficando muito distante, na natureza, de todas as atividades relacionadas à mesma, Este contato com o ambiente natural ficou super reduzido, muitas vezes muito distante, certo? Então, cada vez mais preso a atividades rotineiras e monótonas, desprovidas de intensidade e emoção. Porém, chegou então o sonhado momento em que o homem resolveu fazer uma espécie de volta às origens, retomando esse contato maior com a natureza. Isso se mostrou importante para uma reflexão maior e mais profunda sobre esse convívio social, e essa vida em sociedade, certo? Como dissemos anteriormente, existem os esportes radicais urbanos e os esportes de aventura na natureza, que é o que nos interessa nesse exato momento. Os esportes radicais urbanos iremos ver um pouco mais nas aulas seguintes. Os esportes de aventura na natureza, ou seja, no ambiente natural, deve ser feito in loco, o que seria realizados no local, certo? De acordo com as características do ambiente. Existe uma lista imensa, tanto de esportes radicais urbanos, quanto de esportes de aventura na natureza,
que vamos exemplificar alguns deles aqui nesta aula, certo? Podendo ser classificado como esportes aquáticos, esportes terrestres e aéreos, certo? Os esportes de aventura na natureza são eles os mais praticados. Classificado como uma modalidade aquática, né, o canyonismo se caracteriza pela exploração de um cânion, né, uma descida, uma espécie de furna esculpida por um curso de água, né. Utiliza-se o rapel, que é uma modalidade independente também de esporte de aventura na natureza, né, passando por cachoeiras ou não, e toda essa atividade demanda a utilização de diversos grupos musculares. Também classificado como uma modalidade aquática, o rafting é um dos esportes mais populares e praticados, né? Um esporte de aventura bastante emocionante, consistindo na descida de corredeira dos rios com o uso de um bote inflável. É um esporte que exige muito dos membros superiores, né? Além de muita agilidade, e quanto mais tranquilo for o percurso, né, do bote na água, maior será necessária a força para movê-lo. Já o surf de ondas gigantes, né, uma prática desportiva efetuada na superfície da água, frequentemente considerado parte do grupo de atividades denominadas de esporte de aventura, cuja proficiência é verificada pelo grau de dificuldade dos movimentos executados pelo surfista ao deslizar em pé na prancha de surf, aproveitando a onda que quebra quando se aproxima da praia ou da costa. Essa última imagem que vocês estão vendo é das ondas de Nazaré em Portugal, que podem chegar até 24 metros de altura. Abordando agora, né, as modalidades terrestres de esporte de aventura na natureza, o trekking é um esporte de realização de caminhadas pela natureza, né, adentrando a mata, passando por pedras, lagos e etc. E é preciso, né, uma boa dose de fôlego, né, e muita força nos membros inferiores, pois eles serão muito exigidos, né, durante essa prática. Uma característica fundamental é que muitas pessoas confundem, né, o trekking com as trilhas. Porém, as trilhas ela tem como característica, né, dos praticantes passarem apenas um dia, né, na mata fazendo essa prática. Já o trekking, os praticantes muitas vezes passam 3, 4 dias nessa prática, né, também utilizando-se do acampamento, de outras práticas para a realização do trekking. Mountain bike é a velha prática de ciclismo associada a trilhas, composta de terrenos variados, né? Praticada na natureza, também classificada como uma modalidade terrestre. Corrida de orientação é um esporte que consiste em percorrer um terreno desconhecido com apenas o auxílio de um mapa e de uma bússola, né? Esse esporte se mostra muito promissor, pois ele é uma atividade física completa, né? Que une tanto o físico quanto a inteligência do praticante. Porém, é um assunto que iremos abordar um pouco mais profundo nas demais aulas. Abordando, né, a modalidade aérea dos esportes de aventura na natureza, o arvorismo consiste na utilização de técnicas para se locomover entre as copas das árvores. São plataformas criadas no alto das árvores, né, com a ajuda de cabos, cordas e suportes de apoio para pés e mãos. E ao final desse percurso, muitas vezes, né, a descida dessa copa das árvores é feita de uma tirolesa, que também é classificada como um esporte de aventura na natureza independente. O bungee jump, também classificado como uma modalidade aérea, é um esporte de adrenalina cujo objetivo é saltar de um lugar alto, de preferência na natureza, em queda livre, preso apenas por um cabo elástico amarrado nos pés ou na região da cintura. E para finalizar, né, a escalada, né, que é uma prática esportiva onde o indivíduo escala montanhas ou paredões artificiais de diferentes tamanhos e formas com a ajuda de alguns aparelhos e acessórios, certo? Vocês estão podendo acompanhar, né, o querido professor de vocês de educação física tentando escalar, né, a caixa d'água da faculdade onde eu frequentava. E a escalada ela exige muito, né, do praticante, principalmente dos membros superiores, né, na região do antebraço. Tem que ter muita força. É claro que eu tirei a parte que eu caí, né, que eu não vou passar essa vergonha. No mais, qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo nas minhas redes sociais, no meu WhatsApp. A atividade semanal vai estar por escrito lá no Google Classroom, certo? No mais, um grande abraço do professor.